O programa Perfil está de volta e o nosso entrevistado de hoje, o ator, arquiteto, professor e poeta Thiago Mena. Thiago, você falou que o Tocantins, né, te proporcionou várias oportunidades. Quais foram elas? Nossa, então vamos lá. Quando eu cheguei aqui em setembro de 2004, em seguida estava tendo o concurso para a prefeitura. E a minha mãe falou, não faça, porque isso aí é tudo marmelada. Eu acabei fazendo, passei, acho que em quarto lugar. Eu fui trabalhar com crianças no orfanato da prefeitura. Foi um momento maravilhoso da minha vida, porque eu aprendi o quão responsável nós somos também pela vida do outro. Muitas vezes a gente recebe uma má resposta porque a gente não percebeu, mas a gente está agindo com uma má pergunta também. A criança é um espelho, você age com amor, você recebe o amor. E a vida é a mesma coisa. Então a primeira coisa foi isso, foi conseguir um emprego numa esfera pública, né? Que foi num concurso. No segundo, eu fiz o vestibular para a Universidade Federal do Tocantins e aqui eu consegui passar. Eu fiz arquitetura aqui, me apaixonei pelo curso. A escolha de arquitetura se deu em função de ser o curso mais próximo de artes. Mas, como dizia minha mãe, o curso que a gente se entrega para fazer é o curso que a gente se apaixona. Eu me apaixonei pelo curso também. E aí, a partir daí, eu fui crescendo profissionalmente. Consegui passar num outro concurso, numa outra universidade aqui, que pagava um pouco melhor. Fui trabalhar com artes gráficas. Fui fazendo pequenos trabalhos. Então, eu fiz um musical, eu fiz parte do musical. O Cacá Nogueira me chamou para fazer parte do grupo de pesquisa teatral dele, que é a Cena Aberta. E aí a gente fez o Torre Negra, que foi em 2009. Teve alta repercussão. A gente foi até o Festival Internacional de Curitiba apresentar esse trabalho. Ganhamos edital com ele. Depois a gente fez um outro trabalho, que era o Dias Difíceis Dentro da Dor do Desencontro, que ganhou Funarte. E agora a gente está de volta também com o Torre Negra. Paralelamente a isso, na vida cinematográfica, teve um diretor da Universidade Federal do Tocantins que me perguntou quem que poderia fazer um papel para ele do Arlindo Orlando, daquela música Estou a Dois Passos do Paraíso, né? Da banda Blitz, que era adaptação cinematográfica. Eu indiquei algumas pessoas para ele, que ele gostou, mas não encaixava muito com o perfil visual que ele tinha, e perguntou se eu não faria. Eu, claro que eu faria, eu faço agora, vou preparar o físico, daí tentei engordar, né? Deixei a barba crescer, fiz workshop. Workshop, na verdade, foi uma conversa, né? Eu sentei lá onde ficam os chapas, ali perto da 21 ali, sentei com eles, conversei para perguntar como é que era a vida e pegar alguns jeitos, algumas ações físicas deles, e fiz o Arlindo Orlando, que é um trabalho super lindo, muito, muito bonito mesmo, tem um cuidado com a luz, é todo romântico. E lá eu conheci o Caio Bretas, e o Caio Bretas vem trabalhando comigo desde então. Ele gostou do meu trabalho, eu fiz com ele Tempos Difíceis, que é a história dos presos que se evadiram da prisão aqui no estado. Depois eu fiz Desnuda, que é a história, uma crítica social. E tem um que vai sair agora, com o Caio Bretas também, que é sobre um radialista que foi morto. Esse envolveu uma grande população de trabalho cênico de Palmas. Muitos atores de Palmas estão no trabalho, esse último trabalho dele, que a gente está com muita vontade de ver. E outra oportunidade interessante que aconteceu também, o Caio foi chamado pela O2 para trabalhar em São Paulo, o Caio Bretas. E uma vez lá na O2, ele pegou para fazer a ambientação de uma minissérie da Globo, que ia ser dirigida pela O2, então pelo Fernando Meirelles, e pediu encarecidamente que eles aceitassem um ator do Tocantins. E o pessoal ficou meio reticente, falou assim, mas ele não vai vir, é melhor deixar isso pra lá, etc. Falou assim, não, ele vem, você vai gostar, deixa eu mostrar pra vocês um ator que o Fernando Meirelles vai gostar, que ele vai dar o que falar, será que é isso mesmo? E aí ele sentou comigo e perguntou, Thiago, você vem? Eu falei, eu já tô aí, que dia que você quer que eu vá? Agora, que eu compro essa passagem. E eu fui, trabalhei com o Meirelles, conheci o Meirelles, conversei com ele. Como que foi essa experiência? Conta pra gente. Essa experiência, meu Deus, foi a experiência da minha vida, assim. Foi até engraçado, porque o Caio Bretas, ele falou assim, olha, eu vou te mandar porque eu sei que você vai aproveitar todos os momentos possíveis. Então eu cheguei lá com barba e falei, olha, eu vou com barba porque se precisar tirar tem mais possibilidade pro personagem. Cheguei lá, a mulher falou, você sabe o que você vai fazer? Eu falei, não sei. Então ela pegou uma roupa e falou, tá aqui, ó, você vai ser um motoboy. E a gente ia filmar em meia hora, tava só montando a luz. Eu falei, preciso montar alguma coisa, não tenho texto. Falei, já sei, sou um motoboy, estou na seca há 3 meses, eu não pego ninguém, então isso é visível em mim, tá a flor da pele, tá exalando.
E eu falei, não vou ficar na frente porque é uma cena de abertura, então eu sou atendido logo, já saio. Não vou ficar atrás porque não chega em mim a cena, vou ficar em segundo. Tudo isso em microsegundos, montando a cena. E deu hiper certo porque a hora que montou, eu estava em segundo, a primeira atriz, fenomenal, ela já estabeleceu um diálogo que ela montou e saiu. Eu era atendido e em seguida era o assaltante, porque é o episódio que conta a história de um assalto. Eu contracenei lá com a Beatriz Segal, vai vendo, que, nossa, maravilhosa. Uma grande atriz, né? Não. Uma mega experiência ali. Que é isso? Foi a minha faculdade, né? E aí a gente contracenou lá, então deu uma cena super interessante, a gente trabalhando. Teve uma outra coisa engraçada que aconteceu, que eu estava sentado, o Fernando Meirelles estava dirigindo os atores principais, e aí ele falou assim, Tiago, e eu estava do lado da porta, né? Tiago, daí eu fiz assim, daí eu pensei na minha cabeça, não, ele não vai saber meu nome, quantos atores, tinha 200 atores lá, né? Aí eu olhei pro lado, pra porta, assim, não tinha ninguém. Aí eu virei de novo pro Meirelles e falei assim, não, é você mesmo, vamos fazer uma cena? Eu falei, nossa, agora, né? Fiz a cena. E a gente foi almoçar. Eu falei, nossa, eu preciso conversar com o Meirelles, mas eu não posso estabelecer esse diálogo direto. Porque esse diálogo direto todo mundo faz. É preciso que seja reconhecido pelo seu trabalho. E não porque você, eu sou tiete, eu quero trabalhar com você. Então, olha o plano louco que eu desenvolvi na minha cabeça. A gente foi almoçar, então tinha a mesa da equipe, e eram 2 mesas enormes com a diferença de 1 metro entre elas. Eu vi que o Kiko Meirelles, o filho dele que estava ajudando na direção, estava sentado aqui junto da parede. A mesa estava aqui, a outra mesa estava aqui, o espaço estava aqui. Eu pensei, se eu sou o pai do Kiko Meirelles, eu vou sentar na frente dele. Então eu vou sentar aqui. Se eu vou sentar aqui, o meu campo de visão está para cá, então eu vou sentar aqui. Aí eu sentei aqui, dito e feito. O Fernandão sentou aqui. Aí eu estava lá comendo, tranquilo, eles falando da Beatriz Segal, do trabalho. No primeiro dia não aconteceu nada. No segundo dia, a filha dele foi comer, então não sentou com a gente. No terceiro dia, a mesma coisa, sentei no mesmo lugar, ele comendo, conversando, falou assim, Tiago. Aí eu, agora. Aí todos os meus poros ficaram atentos, né, na conversa. Aí ele falou assim, Tiago, da onde que eu te conheço? Seu rosto não é me estranho, parece que eu já vi você em algum lugar. Aí eu falei do Caio Bretas, falei que o Caio Bretas tinha trabalhado com eles na O2, na época do Xingu, que foi filmado aqui também, né? E que provavelmente o Caio deve ter mostrado os trabalhos cinematográficos deles e que eu estava em todos os trabalhos do Caio. Ele falou assim, deve ser daí mesmo. E aí perguntou um pouco da minha vida, ele se espantou de eu ter essa trajetória profissional tão extensa ao lado da trajetória profissional de ator. Quando eu falei para ele que eu dava aula, que eu era concursado como professor universitário federal e que eu tinha mestrado e estava querendo doutorado, ele falou assim, nossa, você foi por um caminho completamente inverso do pessoal, né? E ele é arquiteto, a formação dele é arquitetura, então foi muito interessante. A gente começou a conversar e ele acabou elogiando o meu trabalho para a equipe dele. Falou, olha, o Thiago é muito interessante, falou para a diretora de elenco dele. E aí eu conversei com a diretora de elenco dele, que é a Cecília, uma grande atriz, e ela me convidou para fazer uns outros ensaios, né? Que eu acabei fazendo, não ganhei, mas fiz teste. E a minha escolha de fazer doutorado foi em São Paulo, porque neste momento em que eu estava trabalhando na O2, o pessoal gostou do meu trabalho e falou assim, vem pra cá, vem fazer seus trabalhos aqui. E aí eu falei assim, então eu preciso fazer o doutorado lá. Foi aí que eu prestei o doutorado na USP, passei, e em março eu estou indo para lá, para mais uma vez fazer a minha vida ficar entre a minha arquitetura e o meu teatro. O programa Perfil vai para um pequeno intervalo e volta em instantes com Tiago Omena. Não perca!